Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Enorme reformulação. Por conta disso, mesmo. muito provavelmente, eu já até comentei isso ontem, nos dias que antecederam também, essa segunda-feira, que o Rogério Ceni não toparia fazer esse serviço. É um serviço sujo. E a informação que vem agora do Globo Esporte é que o Rogério Ceni já declinou o convite do Atlético e vai continuar no Fortaleza. E uma coisa... Legal do Rogério Ceni. Então, o Rogério Ceni tem 2 fatos que a gente tem que elogiar. Ele, no final do ano, ele foi procurado pela diretoria do Goiás. A conversa evoluiu. Na hora de dar o ok, ele virou e falou assim: gente, eu não quero continuar a conversa não, porque eu não tenho coragem de deixar o Fortaleza. Então, estava tudo certo. Aí ele foi lá no Fortaleza e falou: olha, eu já tive uma proposta, eu quero continuar aqui, eu preciso desses 7 itens aqui de melhorar na estrutura do Fortaleza. O Fortaleza está fazendo isso. Hoje, o Rogério Ceni teve no centro de treinamento, que era um pedido dele de melhorias no centro de treinamento, ele teve hoje. Então, ele falou assim: se eu tenho um contrato, se eu pedir as coisas que eu pedi, se é um projeto, por que eu vou embora? Ele está de parabéns. E é o que eu estava comentando no início do programa. Eu acho que isso serve também para mudar um pouco o foco. O Fortaleza vem fazendo um bom trabalho, vem se estruturando, fora de campo também, e já começa a aparecer num patamar melhor no futebol. O Atlético Paranaense fez isso. Hoje é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Então, o foco está mudando. Quem não se modernizar, quem não tiver projeto, mesmo sendo grande, vai ficar para trás. E aqueles que não são grandes ainda e que não tiverem uma filosofia de ter um treinador com uma estrutura para levar esse time para onde? Por exemplo, o próprio Goiás, que mandou o Barbieri para trazer o Claudinei. O que eles estão querendo? Claudinei Oliveira, né? O Claudinei Oliveira. O que eles estão querendo? Então, tá vendo, tá perdido. Então, se não tiver um projeto, olha, eu quero chegar ali, eu vou buscar esse diretor de futebol, você vai ficar pelo caminho, porque a diferença financeira ela é cada vez maior. E aí é que você precisa de um projeto. E o Fortaleza, com o Rogério Ceni, tem feito esse projeto. Mas o Rogério Facincani, é até uma questão de raciocínio lógico imaginar o que ele poderia fazer agora. Porque o futebol ele acaba seduzindo, né, Theo? O cara fala, pô, eu te apresento aqui um salário maior, olha, não sei o quê, mas não é só dinheiro. O Rogério Ceni é um cara extremamente esclarecido. Ele é um cara, quando você conversa com ele, você já vê que é um cara diferenciado. Então o negócio é o seguinte, ele no Fortaleza hoje, ele é Deus. O que ele pedir, ele será atendido. O presidente do Fortaleza fará qualquer tipo de esforço para que ele possa realmente ter o Rogério ao lado dele. Ponto. É fato. Ele ali está num patamar acima, ele não é contestado. Se ele vai hoje para o Atlético Mineiro, um time que precisa de uma faxina geral, você precisa limpar o elenco, você vai precisar talvez aí chegar numa condição que você não pode talvez aí servir como um bode expiatório. O Rogério sabe disso. O negócio é o seguinte, você chega lá, com tudo que está acontecendo dentro do Atlético Mineiro, o Rogério Ceni não dura 3, 4 meses, cara. Ele já rodaria com 3, 4 meses. E o Rogério, ele precisa ter muito cuidado qual será o próximo passo que ele dará na carreira. Porque quando ele começa a carreira de treinador, ele está cru ainda no São Paulo. Mas era um time que ele tinha identificação. Uma coisa é você jogar, outra coisa é você treinar. É totalmente diferente. São posições até próximas, o treinador do goleiro. Porém, quando você vai para o backstage, é totalmente diferente. Então, o Rogério Ceni, agora ele começou um trabalho, está mostrando a qualidade que ele tem, é um cara que conhece de futebol. Não vale a pena você trocar tudo isso para voltar a assumir um clube grande e muitas vezes chegar com a corda no pescoço. Porque se o Rogério sai, por exemplo, hoje do Fortaleza para assumir um trabalho no Grêmio, que ele chegaria, o Rogério Ceni chegou como um salvador da pátria, porque saiu o Renato, ele chega numa outra situação. Se ele chega, por exemplo, para assumir o Cruzeiro, na saída do Mano Menezes, ele chega numa outra situação. Agora, substituir o Leverkusen num Atlético Mineiro que está decadente, é chegar dando tiro no pé. E o Rogério Ceni, se ele assume um outro clube grande hoje e faz um mau trabalho, ele vai ficar rotulado como treinador de time menor, com todo respeito à Fortaleza. E veja como é que a torcida do Atlético, não toda, evidentemente, alguns torcedores se comportaram ontem depois da eliminação do time mineiro, diante do Nacional, derrota de 1-0 no Mineirão. Os torcedores entraram em conflito com a polícia, bombas foram lançadas, balas de borracha, muito corre-corre. Teve O jogo foi no Mineirão, Foi no Mineirão. Teve uma senhora que estava vendendo pipoca que
passaram por cima do carrinho de pipoca dela, se machucou também. O torcedor está muito, e com razão, insatisfeito e com a situação do Atlético. Agora, se o Rogério disse não, como é que fica isso aí, gente? Quem é que vai dirigir o Atlético? Eles vão tentar o BKSS, né? Então, isso que eu ia falar, você acabou de ler, que o BKSS falou que não... Ele falou que a intenção dele é ficar no Defensa e Justiça. Isso não deve ser uma negociação rápida, mesmo que aconteça, não deve ser uma negociação rápida. O BKSS, ele foi assistente do Sampaoli há muito tempo, né? E aí apareceu com esse trabalho agora. Muito bom. No Defensa e Justiça. Ele já tinha tirado o São Paulo da Sul-Americana lá atrás. Exatamente. Então é um técnico que está aparecendo, né? Agora, não vai ser uma negociação rápida, mas a informação que a gente tem é que a diretoria não tem pressa para assim, não, vou pegar qualquer um. Não, que está escolhendo. Escolheu o Rogério, não deu certo, agora vai tentar esse BKSS. Se não der certo, vai pensar em um outro nome. Enquanto isso, vai ficando o Rodrigo lá de interino. O Valentim não teve proposta. Não é um treinador que a diretoria quer. Não é o que não é. Dificilmente. Não é. É um que chegaria demitido. Eu também acho. É trocar 6 por meia dúzia. O Atlético precisa dar uma chacoalhada. Né? Chacoalhar. E outra coisa, por mais que o torcedor Atlético vai ficar bravo. Esse ano já foi para o Atlético. Tem a Copa do Brasil ainda. Sim, mas... E talvez pode chegar a Sul-Americana. Todo mundo, a gente sempre tende a falar, todo mundo pode. A gente tende a entender o seguinte, esse time vai ser desmontado, gente. Não vai dar para ficar com esse time aí. Eu acho que uns 5 jogadores saem aí. O Atlético, qualquer coisa que o Atlético fizer agora, tem que ser pensando... Sem o Rogério Ceni, o Oliveira deve estar desembarcando no Santos. Tem que ser pensando em médio e longo prazo, sabe? É limpar a área, é o que você falou. O Rogério Ceni não iria lá para fazer isso, entendeu? Porque seria virar boi de piranha mesmo. E outra, o Atlético tem de se estruturar, reestruturar. Não deu certo. Muita coisa que o Atlético fez nos últimos anos não deu certo. Recorrer a técnicos jovens não deu. Recorrer a técnico inexperiente, interino, não deu. Recorrer a um veterano, não deu. Usar jogadores muito velhos, não deu. Usar medalhões. A última coisa que deu certo no Atlético foi 2013 ser campeão da Libertadores. E sabe São Vitor. A Copa do Brasil no ano seguinte com o Levir, mas ali também. Tava pronto o time, né? O time tava pronto. Tava naquele embaro da Libertadores. Mas foi um time que ganhou a Copa do Brasil de uma forma muito histórica, mas ao mesmo tempo com um susto atrás de susto, né? Foi o time das viradas. O time que tomava. A Libertadores foi assim. Tomava cacetada fora e ganhava em casa naquela baita correria. Você esquece daquele pênalti do Riascos? Pois o Atlético ganhou a Libertadores, gente, muito menos pelo Cuca, né? Nossa, a estratégia de futebol que o Cuca montou para aquele time e tal, poxa, que coisa maravilhosa, não. O Atlético ganhou aquela Libertadores porque o Ronaldinho estava num momento muito bom, né? Tinha lá Jô jogando, tinha quem mais estava naquele time? Você tinha Bernard bem, tinha bom, um time muito bom. Um time bom e, gente, o Vitor fez coisa que olha, entendeu? São 6 anos mais jovens. O Leonardo Silva, o zagueiro, estava jogando bolão.